Essa primeira semana de aula nós estamos abrindo para que vocês possam conhecer. Eu sou o professor Paulo Gonzaga, tá? Sou o professor Paulo Gonzaga, sou professor de informática. Algumas pessoas aqui já me conhecem. Boa noite, Mano Prado, que está sempre conosco, sempre me prestigiando. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Então, assim, trouxe aqui algumas questões para que a gente possa estar iniciando essa nossa revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa, certo? Então, assim, é um momento em que a gente tem que realmente focar em resolver questões. Quem já fez algum curso de teoria, na verdade, assim, você tem que não pode ficar patinando somente em teoria. Então, o ideal é que você, como o concurso foi adiado, provavelmente uma boa parte das pessoas, eles acabaram já fazendo um curso que tinha teoria, mais questões, certo? Então, agora, nesse momento, você passa por um estágio 2, digamos assim, certo? Onde você vai revisar através de questões, certo? Aí você vai aprimorar, tirar suas dúvidas, resolver questões da banca, resolver questões sem ser da banca também, porque o professor ele acaba tendo aquela noção das bancas que se parecem e que são interessantes trazer aquela questão para o aluno, tá certo? Mas, por exemplo, no meu caso de informática, eu vou procurar fazer questões, a maior parte das questões que eu encontrar do Instituto AUCP, que é a banca do concurso de vocês, certo? Professor, como é que vai funcionar esse projeto Gabaritando PMJP? Olha só, o projeto ele vai seguir da seguinte forma. Nós teremos aulas na segunda, depende, né? Na verdade, assim, você tem que saber se você vai fazer para saúde ou se você vai fazer para a área administrativa. Se você for da saúde, você vai ter aula segunda, terça e quarta, certo? Vai ter aula segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, né, no caso, se você for fazer para a área administrativa, você vai ter aula segunda, terça, quarta e quinta, certo? A diferença é que quem faz para a área administrativa, na quinta-feira tem a parte de conhecimentos específicos, que é a parte de noção de administração, arquivologia e ética, tá? Na segunda-feira, nós vamos ter aula de informática, na terça-feira, raciocínio lógico, e na quarta-feira, português, certo? Informática vai ser quem, professor? Paulo Gonzaga e também o Nishimura. Professor, é o Nishimura, aquele famoso? Sim, ele mesmo, certo? O professor Nishimura, lá de São Paulo, ele vai dar uma aula de revisão aqui para vocês, certo? Fazer esse fechamento do projeto Gabaritando, tá? Raciocínio lógico com o professor Jedson e português com o nosso mestre Yuri Marinho, certo? Esse aqui são as disciplinas. Além disso, né, vocês vão fazer um simulado, certo? Então, vocês vão ter um simulado, certo? Semanalmente, vocês vão fazer o simulado. Então, vocês vão fazer o simulado de vocês, nós vamos corrigir o simulado, vamos dar a pontuação, quantas questões, vamos classificar vocês perante aquela turma, quantas questões vocês vão ter acertado naquele universo, que é bem importante para que vocês possam... Sim, faltou falar que o conhecimento específico vai ser na sexta-feira, não vai ser na quinta, não, tá? Perdão, sexta-feira, aqui, ó, conhecimento específico é na sexta, certo? Na sexta-feira. Acabei errando. Então, vocês vão fazer um simulado, que aí a coordenação vai passar para vocês, ou vai ser no sábado, vai ter uma turma que vai ser no sábado, eu acho, e outra turma que vai ser no domingo, mas vocês vão fazer o simulado. Esse simulado vocês vão ter a classificação,
vocês vão ter uma análise do desempenho daquele universo, que é aquelas pessoas que vão estar realizando, né? Então, aí você faz o simulado e aquelas questões que você trabalhou no simulado no final de semana, aquelas questões, o professor já resolve ela na segunda, na terça, na quarta e na sexta, se você for da área administrativa, certo? Então, você vai fazer o simulado e depois você vai resolver as questões. Professor, por que a gente não fez isso nessa primeira semana? Porque nessa primeira semana as pessoas não sabiam, não conheciam a dinâmica do curso ainda, tá? Então, o curso, na verdade, é um treinamento, o objetivo o objetivo aqui é fazer com que vocês fiquem mais ágeis na resolução das questões e conheçam mais a banca. Tentem focar, eu não sei se vocês conhecem Pareto, né? Mas tentar focar naquilo que realmente a banca exige mais, beleza? Então, essas são algumas informações do nosso curso, valores, tal. Vocês estão no grupo, a coordenação está no grupo do WhatsApp, ela pode passar os valores para vocês. Esta semana, segunda, terça e quarta, vocês vão ter aula comigo, com o Yuri e com o professor Jetson. Mais uma informação, professor, se eu perder a aula, se eu não puder assistir a aula, estou de plantão, sou da área de saúde, estou de plantão, beleza, não tem problema. As aulas, elas vão ficar, o quê? Gravadas, certo? As aulas ficam gravadas para que vocês possam estar assistindo posteriormente, certo? Então, vocês não vão perder nenhuma aulinha, tá? Então, sejam bem-vindos e vamos ao que interessa. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo aqui, que eu estou aqui para ouvi-los também. Se não, vamos iniciar a nossa revisão. Bom, beleza. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com a primeira questão. Instituto AOCP, ano 2020, Prefeitura de Novo Hamburgo. Está todo mundo enxergando minha telinha aí? Normalmente. Tá, né? Então, olha só, Instituto AOCP, Prefeitura de Novo Hamburgo, 2020, questão aí bem recente, né? Diz o seguinte: o Mozilla Firefox, versão 72 em português, para computadores, possui um recurso que permite sincronizar históricos, senhas, favoritos, extensões instaladas e até abas abertas. Esse recurso é Data Cloud, Web Cloud, Start Web, Sync ou o Parear. Galera, vocês podem ir respondendo comigo aí, tá? Vocês podem ir respondendo comigo. Deixa eu ver aqui quem está com o microfone ligado. Já desligou, vamos lá. Então, galera, esse recurso aqui é o Sync. Beleza. É o Sync. Então, se eu abrir o Firefox aqui, certo? Se você abrir o Firefox aqui, você vai encontrar essa opção. Deixa eu abrir aqui o Firefox para vocês poderem visualizar. Isso, ele abriu aqui do outro lado. Deixa eu puxar para cá. Puxar para cá o Firefox. Então, se você vier para aqui, ó, você pode ter a opção aqui, entrar no Firefox. Quando você clica em entrar no Firefox, você pode ativar o Sync, né? Então, você coloca o seu endereço de e-mail, né, que você deseja cadastrar, você coloca o seu endereço de e-mail, você vai entrar no Sync, e a partir desse momento, se você tiver o Firefox no seu smartphone, o Firefox no seu tablet, o Firefox no seu computador, se você colocar, por exemplo, uma página como favorito no seu computador, automaticamente ela vai estar aparecendo no seu smartphone, tá? Porque está sincronizado. Professor, no Google Chrome tem o recurso? Tem. Veja que eu já estou logado aqui, ó. Tá vendo? Ó? Sincronização ativada. Não recebe o nome de Sync, mas ele tem, tá? No Edge, professor, no Edge tem? Tem, no Edge tem também, ó. Inclusive, eu já estou aqui, ó. Tá aqui não sincronizado, mas eu estou até logado, mas não estou não estou com a sincronização ativada. Eu posso clicar aqui, ó, e ativar a sincronização. Como não são navegadores que eu não uso, acabo não usando, nem o Edge, nem o Firefox, eu
só mantenho sincronizado mesmo o Google Chrome, que é o navegador que eu utilizo para navegar durante o meu trabalho, tá bom? Então, a resposta para a questão aqui, super tranquila, letra D de doido, é uma questão sobre navegadores. Professor, deixa eu apagar isso aqui, ó, essas informações do curso que eu já ministrei. Professor, quando a gente fala em navegadores, o que são navegadores? Já que você está mostrando essa primeira questão. Galera, navegadores são programas que interpretam documentos HTML. HTML é uma linguagem que a gente usa para criar página web. Então, o navegador é um programa que consegue interpretar documentos HTML. Quando a gente fala em navegador, a gente tem que lembrar que nós temos o Chrome, o Edge, que é da Microsoft, nós temos o Firefox e nós temos também o outro? Nós temos o Internet Explorer e também temos aqui o Safari, né? O Safari, que é um navegador aí padrão dos sistemas operacionais da Apple, tá? Depois a gente aumenta também aí a quantidade de informações. Vejam que eu sempre vou fazer alguma revisão de alguma informação importante e também vou resolvendo as questões e fazendo revisão. A ideia é dar essas dicas aqui, tá? Vamos para a segunda questão. Instituto AOCP 2020, Prefeitura de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Técnico em Informática. Considerando o navegador Google Chrome versão 79 em português, ao fechar uma guia de forma acidental, é possível em seguida reabrir essa respectiva guia através de qual tecla de atalho? Ou seja, galera, qual atalho que eu posso reabrir uma guia? Então, digamos que eu esteja navegando aqui, vou entrar aqui no site www.g1.com.br. Entrei no site do G1. Aí vim aqui, entrei no site do r7.com. Beleza. Aí, sem querer, eu vou fechar essa aba em que está o site do R7. Fechei. Como é que eu posso reabrir? Eu posso dar um Ctrl Shift T e eu vou reabrir essa aba, tá? Então, o Ctrl Shift T, ele é o atalho que a gente acaba utilizando para reabrir uma aba no navegador, tá bom? Beleza? Galera, quando a gente fala aqui, em navegadores, a gente não pode esquecer de alguns atalhos que são extremamente importantes quando a gente fala em navegadores. Quem são eles? Para criar uma nova aba, vou mostrando aqui para vocês, estou aqui no navegador. Para criar uma nova aba, Ctrl T. Então, olha só, se liga aí na dica, Ctrl mais T, uma nova aba, certo? Professor, estou navegando, quero abrir uma nova janela. Ctrl M, ele abre uma nova janela, tá? Então, Ctrl N, Ctrl mais N de navio, ele abre uma nova janela. Professor, para fechar uma aba, aí tem várias formas. O Ctrl W é a mais conhecida, que geralmente cai em concursos. Para fechar uma aba, o Ctrl mais W, certo? Professor, para localizar um texto, uma palavra dentro, eu quero localizar a palavra orçamento. Eu dou um Ctrl F, vem de find, né? Então, orçamento, ele vai encontrar, tá? Então, Ctrl F, Ctrl mais F, certo? Tem um atalhozinho que cai muito em concursos públicos, que é o F11. F11 é o tela cheia, tá? Então, se eu der um F11 aqui, vejam que ele foi para o modo tela
Modo tela cheia, certo? Modo tela cheia. Tem um atalho chamado Ctrl D, que serve para que eu coloque, para que eu adicione aos favoritos, né? Então, Ctrl mais D, serve para adicionar aos favoritos, tá? Eu tenho alguns atalhos que são utilizados na navegação anônima, certo? Professor, o que é a navegação anônima? Então, se você abrir aqui, se você der um Ctrl Shift N, certo? No seu Google Chrome, ele vai aparecer vai criar uma nova guia, né? Uma nova janela com a opção de guia anônima, tá? Na guia anônima, você navega sem deixar rastros, certo? Você navega com privacidade, certo? Mas, o que ele diz aqui? Ó, no entanto, os downloads e favoritos e itens de lista de leitura, ele ainda vai continuar salvando de todo jeito, tá? Então, o que ele não vai salvar? O seu histórico, os seus cookies e os dados dos sites e as informações que você fornece em um formulário. Então, por exemplo, se você vai digitar uma senha, ele não grava. Se você vai digitar o seu nome no formulário, ele não grava. Seu CPF, ele não grava. O cookie, professor, ele vai gravar o cookie? Não, ele não vai gravar o cookie. Todo mundo sabe o que é um cookie? Todo mundo sabe o que é um cookie dos navegadores? Quando a gente fala em cookies, vocês sabem o que é um cookie? Esse silêncio aí. Manu, eu sei que você sabe. O que é um cookie? Isso, Márcio. Rastros. Os cookies são rastros. Certo? Ou seja, são aqueles caminhos que a gente acaba deixando quando a gente se movimenta, quando a gente navega por um site, certo? Então, todo aquele caminho, todo aquele rastro que você deixa ao navegar num site, todo aquele caminho que você percorreu num site, ele joga num arquivo TXT e coloca onde, professor? Ele coloca na máquina do usuário. Ele coloca esse TXT na máquina do usuário. Quando você vai navegar novamente naquela página, o que ele faz? Ele vai lá no seu cookie, observa o que foi que você estava navegando na última vez, certo? Então ele grava todo o seu rastro e, além disso, ele grava algumas informações sobre você também, algumas preferências, algumas coisas que você mais está utilizando, tá? Essa é uma das formas que as empresas utilizam para mandar aquelas propagandas aí também massificantes dentro de uma página de internet, tá? É uma das formas. Beleza? Alguma dúvida sobre cookies? Então, cookie é bem interessante. E quando você está utilizando uma navegação anônima, quando você está navegando através de uma navegação anônima, o cookie ele não é gravado no seu computador. Beleza? É interessante você saber que quando a gente fala em navegação anônima, nós temos os atalhos justamente nos três principais, certo? Os atalhos do Google Chrome, do Edge e do Firefox. Do Google Chrome, Ctrl, Shift, Ctrl Shift, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já abri, mas se você um dia tiver com dúvida, você vem aqui em arquivo, nova janela anônima, Ctrl Shift N, tá vendo? Então, Ctrl Shift mais N. Professor, no Edge, Ctrl mais Shift mais N. E no Firefox, Ctrl Shift mais P de pato, tá? P de pato. Beleza? Tranquilo? Pessoal, tem mais atalhos? Tem mais atalhos, tá? Tem mais atalhos. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês uma... Olha só, vamos ver essa questão aqui, ó. Vamos fazer a 31. Vamos fazer a 31 agora.
Instituto AOCP 2020, Prefeitura de Cariacica, lá no Espírito Santo, para fiscal de tributos municipais. Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 71 em português, é correto afirmar que a tecla de atalho Ctrl Shift P faz o quê? Imprime uma página PDF, abre uma nova aba, acessa o recurso painel ou abre uma janela privativa. Letra D de dado, abre uma janela privativa. É fácil demais, galera. Só basta você saber, certo? Ok? Dúvida? Comentário? Não? Beleza. Então vamos embora. Então, primeira questão, só para colocando aqui, ó, para quem estiver chegando agora. Primeira questão, sync. Segunda questão, Ctrl Shift T é o atalho que a gente acaba utilizando aí para reabrir uma aba que a gente tenha fechado acidentalmente, tá? Mais uma questão do Instituto AOCP, agora 2019, o FPB, o que ele diz, ó? No software LibreOffice Writer, opa, professor, eu nunca ouvi falar no LibreOffice Writer, beleza, vamos falar aqui rapidinho aqui, ó. Quando a gente fala em pacote de aplicativos para escritório, nós temos dois, né? Nós temos o Microsoft Office e nós temos o LibreOffice, certo? E aqui nós temos, por exemplo, o Word como editor de texto. No LibreOffice, no lado do LibreOffice, nós temos o Writer, certo? Como planilha eletrônica, nós temos o Excel no Microsoft Office. No LibreOffice, nós temos o Calc, certo? E como a programa de apresentação, nós temos o PowerPoint. E aqui nós temos o quê? Nós temos o Impress. E aí você não pode esquecer o quê? Os atalhos. Quem são as extensões de arquivos. Quem são as extensões do Word? Doc e DocX. Do Writer, ODT. Professor, do Excel, XLS e XLSX. Do Calc, ODS, tá? Do PowerPoint, PPT e PPTX. Do Impress, ODP, certo? ODP. Beleza? Só uma dica, né? Eu sei que não é o foco, inclusive, da questão, mas é importante. Vamos embora. Instituto AOCP 2019, o FBB, no software LibreOffice Writer, versão 3643, em português Brasil. Os efeitos associados às teclas de atalhos Ctrl L, Ctrl E e Ctrl H são, respectivamente, Ctrl L, Ctrl E e Ctrl H. Então, se você vier aqui no Writer, vamos entrar no Writer. Professor, nunca vi o Writer. Nunca viu? Então, é esse aí o programa. Ah, professor, parece com o Word 2003. Eu tinha o Word 2003 e ele tinha essa interface. É justamente isso, certo? Ele foi criado aí utilizando a interface, copiando a interface do Office 2003, certo? Que era mais ou menos assim. Então, veja que não tem nada do outro mundo, você consegue usar da mesma forma, certo? Quando você utiliza, a Manu já adiantou aí, ó, mas os atalhos, ó, Ctrl L, Ctrl E e Ctrl H, ó, se você puser o ponteiro do mouse aqui, ó, alinhar à esquerda, Ctrl L, centralizar, Ctrl E, alinhar à direita, Ctrl R, e justificar, Ctrl J. Então, aqui, ó, então, se você alinhar à esquerda, a gente já achou o primeiro, ó, Ctrl L. Quais foram os três que ele botou? Ctrl L, Ctrl E, ó, centralizar, tá? E o outro que é localizar e substituir. Então, ó, se você vier aqui, ó, no menu editar, você vai ter aqui, ó, localizar e substituir. Qual é o atalho? Ctrl H, tá? Então, a resposta aqui para a questão vai ser alinhar à esquerda, centralizar, localizar e substituir. Resposta
B de bola é a resposta correta, tá bom? Vamos embora? Professor, vai dar tempo fazer as 35 questões? Não, não vai dar tempo, né, galera? Claro. Mas eu vou continuar na próxima aula, tá bom? Próxima questão. Instituto AOCP 2019 para assistente de TI, para assistente de tecnologia da informação. Para possibilitar a produção de apresentações com aparência profissional, o PowerPoint, versão português, fornece um conjunto abrangente de recursos que podem ser usados para criar e formatar as informações. O recurso gravar narração, testar intervalos e resolução estão disponíveis em que aba? Então, se você vier aqui para o PowerPoint, certo? Se você vier aqui para o PowerPoint, uma apresentação em branco mesmo, você vai ter aqui, ó, várias abas, ó, página inicial, inserir, design, transições, animações. Aí vejam que aqui, ó, eu tenho apresentação de slides. Vejam que eu tenho aqui, ó, testar intervalos, certo? Executar narrações, gravar apresentação de slides, tá vendo? Ó? Eu tenho as opções que ele tá falando. Ele falou aqui uma questão do PowerPoint 2007. Então, eu realmente não encontrei essa opção resolução. Mas gravar narração e testar intervalos, provavelmente tinha essa resolução aqui que eu nem lembro para que serve, certo? Então, a quarta questão aqui, o gabarito dela é o quê? Qual é a resposta? Apresentação de slides. Resposta, letra D de dado, tá? Resposta, letra D de dado. Dúvidas? Nenhuma? Vamos embora, então. Galera, olha só. Quinta questão, Instituto AOCP 2019 para UFPB. Vamos fazer uma questão agora de Excel. Vamos para uma questão de Excel, Instituto AOCP 2019, prova para administrador de edifícios. Em uma situação hipotética, o auxiliar de serviços gerais utiliza o Excel 2016 para realizar o controle de estoque de produtos. Na coluna C da imagem apresentada a seguir, existem fórmulas que calculam automaticamente a situação de cada produto cuja regra de negócio é a seguinte: os produtos que tiverem a quantidade de estoque menor ou igual a 5 devem emitir a mensagem estoque acabando. As demais situações, ou seja, se tiver mais de 5 unidades, ele deve emitir a seguinte mensagem: estoque ok. A situação do produto Guaraná na célula C2 está em branco. Então, a situação, puxar aqui, ó. Essa aqui, justamente essa aqui, né? Em C2, Guaraná, está em branco. Das seguintes alternativas, qual pode ser utilizada para obter os resultados? Para obter o resultado correto, conforme a regra de negócio. Galera, olha só. Digamos que eu não estivesse fazendo uma prova de concurso público e eu quisesse realmente fazer essa regra. Eu poderia usar que função? A função se, certo? Poderia usar a função se aqui. Professor, eu nunca usei e nem sei usar e tenho raiva de quem sabe usar aí a função se. Ó, galera, a função se, ela sempre é explorada em concurso através de um teste lógico, ponto e vírgula, um valor se o se for verdadeiro, ponto e vírgula, um valor se o se for falso, certo? Sempre que vocês encontrarem a função se, ela vai estar assim.
Então, nesse teste lógico, você sempre vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui é maior do que isso. Isso aqui é menor do que isso. Isso aqui é maior ou igual a isso. Isso aqui é menor ou igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Ou isso aqui é diferente disso. Certo? Sempre você vai encontrar nesse argumento aqui um teste lógico. Claro, se é um teste lógico, ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar ou verdadeiro, ou o quê? Ou ele vai me retornar falso. Certo? Se por um acaso ele retornar verdadeiro, qual é o conteúdo que vai aparecer na minha célula? Vai aparecer na minha célula que estiver aqui. Se ele me retornar falso, qual é o conteúdo que vai aparecer na minha célula? O conteúdo que estiver aqui. Então, se deparou com a função se, resolve o teste lógico, vê se é verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, vem para cá. Se for falso, vem para cá. Beleza? Tranquilo? Então vejam que eu consigo, só com isso, fazer aqui, ó, um teste lógicozinho fácil. Vou até tirar isso aqui para diminuir. Vou colocar aqui, ó. Se, certo? O meu estoque, no caso que vai ser isso aqui, B2. Se B2, poderia fazer assim, ó. Se B2 for menor do que 5, então vai estar o quê? Estoque acabando, né? Eu vou botar aqui, ó. Estoque. Vou abreviar. Estoque acabando. Se não, estoque ok. Certo? Se não, o estoque ele está ok. Aí eu pergunto a vocês: teria alguma resposta Agora, uma coisa que a gente tem que observar, que eu esqueci, ó. Ele botou aqui, ó, estoque menor ou igual a 5. Então, se é menor ou igual a 5, aqui, ó, eu vou ter que colocar, ó, menor ou igual a 5, certo? Menor ou igual a 5. Qual a resposta, galera? A resposta aqui, ó, vai ser, ó, letra B, B de bola, certo? Letra B de bola. Dúvidas? Nenhuma dúvida. Galera, das duas, ou vocês não estão entendendo nada, ou minha aula tá muito show, viu? Para mim, tá todos 75 pessoas entendendo tranquilamente, sem problema nenhum. Então tá muito bom. Bora? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo mesmo, Márcio? Posso acreditar? Ou estão com vergonha de perguntar? Não pode ter vergonha, não, viu? Pode ter vergonha, não. A gente só tem que ter vergonha de roubar. A Adele pediu para. Explica de novo, professor. Explique se você cantar, Adele. Eu sou fã de Adele, então vamos aqui. Eu vou até desligar o meu microfone para a gente esperar a Adele cantar. E aí, Adele, vai cantar? Não, né? Sem música, né? Tá bom, beleza. Vamos embora. A Adele não quer cantar. Galera, o cara tem uma planilha e ele está dizendo que ele tem uma planilha e ele quer controlar esse estoque aqui, ó. Ele quer controlar esse estoque, tá? Se o estoque tiver menor do que 10, que é o caso aqui, ó, menor do que 5, menor ou igual a 5, ó, ele vai ter que aparecer estoque acabando. E ele perguntou, qual é a fórmula que eu coloco aqui para que ele apareça, né? Com base na situação. Então, foi aí que eu coloquei, ó. Ele vai ter que escrever, ó, se o estoque, quem é o estoque? B2. Se B2 for menor ou igual a 5, então vai aparecer o quê?
vai aparecer estoque acabando. Se não, ponto e vírgula, vai aparecer o quê? Estoque, ok. Certo? Por que assim, professor? Porque aqui, ó, veja que aqui eu tenho o teste lógico. O teste lógico, ele sempre vai me retornar um resultado verdadeiro ou um resultado falso. Se for verdadeiro, o que, é que vai aparecer? O que tiver aqui. Se for falso, o que, é que vai aparecer? O que tiver aqui, tá? Aí eu pergunto, B2, quem é B2? B2 é 10. Eu pergunto, 10 é menor ou igual a 5? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Se é falso, ele vai para onde? Ele vai para cá. O que, é que vai aparecer? Estoque ok. Tá? Beleza? Vamos lá, vamos embora. Sexta questão. Instituto ACP 2019, o FPB, mais uma para administrador de edifícios, não de benefícios. No seguinte exemplo, foi criada uma planilha utilizando o Excel 2016 com o idioma português do Brasil para controle de comissão de funcionários, tá? Então, mais uma questãozinha de Excel aí. E agora ele quer controlar a comissão dos funcionários. Então, vejam que em duas questões, claro que para o mesmo administrador de edifícios, né? A mesma banca. Mas em duas questões aqui, ó, ele colocou essa função. E ele colocou isso aqui, ó, esse resultado na célula C10. Então, aqui em C10, ele colocou justamente isso aqui, certo? Então, isso aqui foi colocado aqui, certo? E ele pergunta qual o resultado que ele retornou. Então, vamos observar, vamos escrever aqui embaixo, ó. Ele colocou igual a soma. Eu diminuo um pouco o zoom, porque está distorcendo. Igual soma se no intervalo de C2 até C8, ponto e vírgula, os valores que forem maiores do que 100, então vai aparecer lá, vai somar de C2 até C8. Certo? Então, na verdade, a leitura aqui é a seguinte, ó. Some se nesse intervalo aqui, de C2 até C8, ou seja, o intervalo de C2 até C8 é esse aqui, concorda? Os valores que forem maiores do que 100. Quem é maior do que 100 aqui? Vamos colocar um asterisco aqui do lado, em outra cor. 101 é? É. 200 é? É. 110 é? E esse aqui é. Ou seja, eu vou somar esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. Certo? Então, soma-se nesse intervalo aqui, C2 até C8, os valores que forem maiores do que 100, some os valores de C2 até C8. Ele vai pegar 101 mais 200, vai dar 301, mais 110, vai dar 411, mais 101, vai dar 512. Resposta, letra E. Dúvidas? Me dá um segundo só para pegar um copo com água.
Vamos lá? Resolvi a 6, tá, Raquel? Vou para a 7ª, não é isso? Ou estou enganado? Questão 6. Isso mesmo, vou para a 7 agora. Para a 7ª, eu resolvi, ó, essa aqui embaixo, foi justamente a 6. A 5 foi letra B e a 6, letra E. Vou para a 7ª. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, para não atrapalhar. Vamos lá. 7ª questão, Instituto AOCP, ano de 2019, assistente em administração, o que ele diz? Ó, considerando um arquivo compactado, utilizando o formato zip, assinar a alternativa correta, certo? Assinale aí a alternativa correta. Letra A. O Windows 10 necessita de um software compactador de arquivos de terceiros para manipular arquivos com essa extensão. Ele está dizendo aí que você precisa, se você tiver um arquivo compactado no Windows 10, você precisa instalar um outro programa para poder abrir esse arquivo compactado. Falso, certo? O Windows 10 ele já vem com um compactador e descompactador de arquivos, e ele consegue sim abrir um arquivo que estiver zipado. Então, isso aqui está errado. B. Diretórios não farão parte do arquivo compactado. Apenas os arquivos que estiverem neles. Eu posso compactar também a pasta. O diretório é a mesma coisa que pasta, tá? Então, falso. Letra C. Uma senha de acesso pode ser atribuída a um arquivo zipado? Pode sim. Eu posso colocar uma senha para proteger o meu arquivo compactado. Então, resposta aí, letra C é a resposta correta. Vamos embora. A letra D, né, ele diz aí, ó, arquivos zip criados no Windows não podem ser abertos por setzip e WinRAR? Claro, com certeza podem, né? Mas, na verdade, assim, não tem um nome específico, certo? Não tem um nome específico para ele. Mas é porque se você abrir o explorador de arquivos, por exemplo, se eu vier aqui dentro de uma pastinha qualquer, FAMED GPS, seleciono isso aqui, clicar com o botão direito, eu tenho um setzip instalado, tá? Mas eu posso enviar para uma pasta compactada, certo? Então, o próprio Windows, ó, ele já gerou aqui, ó, esse arquivo compactado. Eu tenho um setzip instalado, mas o próprio Windows já gerou. Vejam que se eu abrir esse arquivo, aqui, ó, ele vai ter os mesmos arquivos dentro, tá? Inclusive, já era para ter aberto, mas tudo bem. Acho que ele já está ficando cansado. Agora foi, tá vendo? Então, se eu clicar aqui em propriedades desse arquivo, vejam que ele colocou aqui, ó, pasta compactada, e ele já compactou como o quê? Ele já compactou como zip, ó, tá vendo? Ele já compactou como zip, mas ele não perguntou qual é o arquivo que eu quero, qual é a pasta que eu quero compactar, tá? Ele já compacta por padrão como zip. Se eu vier aqui para o setzip, ó, se eu vier para o setzip aqui, que é um outro programa de compactação e descompactação, vejam que eu posso, ó, colocar como setz, ó, tá vendo? Ó, um setzip, ó, ou eu posso adicionar como zip, como arquivo zipado, tá? Então ele já me dá a opção. No caso do Windows, ele já joga direto no zip. E a letra E, né, que também está errada, um arquivo zip não permite a adição de novos arquivos.
posso sim colocar outros arquivos numa pasta que já esteja compactada. Então, a resposta da sétima, letra C. Vamos para a oitava questão. Vamos para a oitava questão. Ele abre RAR também, tá? Ele abre RAR, certo? Se você compactar como RAR, ele também iria abrir. Hoje em dia, esses programas, essas extensões, elas são todas compatíveis, né? Zip, RAR, 7Z, você consegue sim abrir, tá? Compactar e descompactar. Oitavo, Instituto AOCP 2019, o que ele diz? Uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação. Ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso e que ela não foi alterada. Sobre assinaturas digitais, assinale a alternativa correta. Sobre assinaturas digitais, assinale a alternativa correta. A verificação da assinatura é feita com o uso da chave primária. É a chave primária, então, que deve ser compartilhada com o destinatário. Galera, vocês estão viajando já aí na questão, a questão é mais difícil, viu? Vejam que ele foi para quê? Para assistente administrativo, certo? Cadê o pincel? Cadê meu lápis? Cadê meu lápis? Tá aqui, achei. Vejam que foi uma questão para assistente em administração. Perdoe, não é para assistente administrativo, não. Assistente de administração. Certo? Eu não sei se é o mesmo cargo de vocês. Se é assistente administrativo ou assistente de administração. Mas tudo bem. Certo? O que ele diz? Uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação. Ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso. E que ela não foi alterada. Sobre assinaturas digitais, assinale a alternativa correta. Tá? Pessoal, para falar sobre isso, para vocês entenderem bem a assinatura digital, eu preciso explicar aqui os processos de criptografia, tá? Na verdade, assim, eu vou explicar algumas coisas. Quando a gente fala em segurança, a gente tem que lembrar sempre que a segurança ela uma parte da TI, né? Que visa proteger os ativos de informação, que visa proteger a informação em si. E quando a gente fala em segurança, existem alguns princípios, né? Que a gente até faz nós temos uma siglazinha, né? A SIDA, que representa a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Certo? Esses são os princípios de segurança. Então, se você observar, quando ele falou aí, o que é a confidencialidade, professor? A confidencialidade visa garantir que um sistema ele vai ser ou ele é confidencial, que ele não vai ser acessado por quem não tem uma permissão. A integridade visa garantir que uma informação, que um sistema vai manter-se íntegro, tá? Que ele não vai ser alterado por alguém que não pode, que não tem uma permissão para alterar. A disponibilidade garante que o sistema vai estar sempre disponível quando ele for requisitado. E a autenticidade visa garantir que ele é ele mesmo, tá? E não é uma farsa, que não é um outro, alguém se passando por ele, tá bom? Então, esses são os princípios de segurança. Observem na questão
vocês conseguem observar tranquilamente na questão que ele falou aí, ó, sobre, quando ele colocou, ó, uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade. Então, vejam que ele falou da autenticidade e integridade. Ele está dizendo que a assinatura digital, no final das contas, ele vai ser usado tanto para ajudar a manter a integridade, como também a autenticidade. Aí o que você precisa conhecer mais para conseguir responder essa questão aqui? Quando a gente fala em assinatura digital, a assinatura digital é um processo que ele funciona a partir de um processo de criptografia. Professor, e o que é criptografia? Criptografia é um processo de embaralhar as informações de maneira que aquela informação ela só vai ser acessada se você tiver uma chave, tá? Então, quando a gente fala em criptografia, existem alguns tipos de criptografia. As principais são biometria, criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Certo? Quando a gente fala em biometria, aí nós temos algumas formas de biometria. Voz, face, íris, né? Digital, etc. Certo? Quando a gente fala em criptografia simétrica também é conhecida de criptografia de chave única. E a assimétrica também é conhecida como criptografia de chave pública. Certo? E vou explicar para vocês agora como funciona justamente esses dois tipos de criptografia, tá bom? Deixa eu pegar aqui só uma imagenzinha para ficar melhor. Pronto, acho que essa imagem aqui dá para mostrar, para a gente adiantar. A criptografia simétrica. Eu vou puxar primeiro aqui, ó. Vou puxar primeiro para cá a simétrica, tá? Então veja que na criptografia simétrica, certo? Então vejam que fulano aqui, ó, tem uma mensagem, certo? Ela gerou uma mensagem e ela cifrou essa mensagem. Gerando uma informação o quê? Criptografada, tá? E ela mandou essa mensagem para esse rapaz aqui. Esse rapaz, ele só vai conseguir ler, ou seja, decifrar, se ele tiver a chave. Então, a chave que foi usada para criar é a mesma chave que foi usada para descriptografar. Então, a chave que foi criada para criptografar é a mesma chave que foi criada para descriptografar. O ideal é que ela fosse verdinha aqui, ficaria mais lúdico, né? Mas tudo bem, certo? Aqui é interessante, ó, porque ele colocou nessa figura, nessa ilustração, um terceiro aqui, ó. Se esse terceiro ele acessar a informação, ele não vai conseguir ler. Por quê? Porque ele não tem a chave. Então, vejam que essa pessoa aqui, ela vai conseguir ler. Por quê? Porque ele tem a chave, tá? Então, esse é o processo
de criptografia simétrico. Professor, por que ela é chamada de criptografia de chave única? Porque a chave que eu uso para criptografar é a mesma chave que eu vou usar para descriptografar, para quebrar a informação. Dúvidas? Alguma dúvida, meu povo? Não? Vamos lá. Essa chave, Ana Cleide, essa chave, por exemplo, muita gente hoje em dia tem usado uma chave Pix, por exemplo, né? Um número aleatório que você cria para fazer com que alguém transfira um dinheiro para você. A chave é mais ou menos aquilo, aquela chave aleatória que é usada no Pix, certo? Raquel, eu não tenho certeza qual é o tipo de criptografia que é usada no WhatsApp, certo? Realmente ele tem uma criptografia de ponta a ponta, certo? Por coincidência, um dia desse eu até comecei a ler, aí levou para outro site e tal, eu acabei cochilando e não terminei de ler, tá? Mas também utilizo um processo de criptografia, eu só não lembro, provavelmente é uma criptografia assimétrica, tá? Beleza? Obrigado, Karina. Vamos embora. Vamos agora estudar a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica ela é um pouquinho diferente da criptografia simétrica. Por quê? Porque deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não vou pegar eu não vou pegar a imagem não. Agora eu vou desenhar, certo? Vamos lá, criptografia assimétrica. Nesse caso da assimétrica aqui, ó, a criptografia assimétrica, certo? Assimétrica. Eu vou ter duas pessoas, certo? Mesma situação. Uma mulher e um rapaz. Certo? E aqui, mesma coisa. Vamos lá, vamos chamar essa mulher de Alice. E aqui vamos chamar de Bob. Certo? Então, eu tenho um texto. Alice tem um texto. Esse texto está legível. E Alice, ela tem duas chaves. Ela tem duas chaves. Ela tem a chave pública de Alice. E ela tem aqui, vou botar de vermelho. Não sei desenhar muito bem, não, viu? A chave privada de Alice. Bob tem duas chaves também. Bob tem uma chave privada dele, de Bob. E Bob tem uma chave pública dele, certo? Então veja que a Alice ela está com uma mensagem e ela vai precisar encriptar, criptografar essa informação, tornar essa informação ilegível, embaralhar essa informação, de forma que se alguém pegar essa informação não vai conseguir ler. O que a Alice vai precisar fazer aqui? A Alice vai precisar da chave pública de Bob e a Alice vai precisar da chave privada dela. E aí ela vai criptografar, tá? E vai enviar essa informação
e vai enviar essa informação para quem? Vai enviar a informação para Bob. Só que a informação ela vai chegar lá o quê? Cifrada, encriptada, né? Cifrada, encriptada. Certo? O que Bob vai precisar fazer para conseguir ler? Ó, Bob vai precisar de cara de quê? Da chave. Vai só adicionar aqui, ó, a chave privada dele. Observem que a chave privada dele está relacionada à, à pública dele, certo? Ou seja, a mensagem ela foi criptografada usando a chave pública de Bob. Ou seja, somente Bob com a privada dele vai conseguir descriptografar, tornar a mensagem legível novamente, tá? Então vejam que Alice usou a chave pública de Bob para criptografar, para criar uma relação com Bob, e Bob só precisou da chave privada dele para ler, para descriptografar, tá? Esse é o processo de criptografia assimétrica. Só que nesse processo aqui eu ainda posso adicionar a chave Bob, pode adicionar a chave pública de Alice. Certo? Vejam que Alice usou a chave privada dela para criptografar. Então, essa informação aqui, criptografada, ela tem uma ligação, ela tem uma referência a Alice. Quando Bob usa a chave pública de Alice, ele vai obter o que nós conhecemos como assinatura digital. Então, a assinatura digital é um processo dentro de uma criptografia assimétrica, tá? É um processo dentro de uma criptografia assimétrica. Professor, o que é o hash? O hash, entenda o hash, imagine o hash como sendo um lacre. Quando você vai comprar um celular, um smartphone, por exemplo, você quer que ele venha o quê? Chegue na sua casa lacrado. Então, se você chegou a receber uma encomenda e aquele rótulo, aquele rótulo, ele não estiver violado, se ele estiver violado, né? Se o rótulo estiver violado, você já vai dizer, opa, tem coisa errada. Tem coisa errada, certo? Por isso que as empresas estão cada vez mais investindo, né, nesse tipo de tecnologia aqui, ó, para você conseguir perceber que aquele lacre ele foi rompido, certo? Da mesma forma funciona aqui na criptografia. O que o hash vai garantir? Ele vai garantir que a informação gerada aqui, certo? Desculpa. Essa informação aqui, que gerou uma informação criptografada, certo? Ele usou o quê? Ele usou um algoritmo. Um algoritmo de criptografia para conseguir passar desse ponto para esse, certo? Se no outro lado, quando a mensagem chega no outro lado, concordam que se ele aplicar de forma inversa esse algoritmo aqui, ele tem que encontrar o mesmo resultado. Se houver qualquer alteração nesse envio aqui, o hash vai identificar, vai dizer, ó, houve uma violação da informação. Alguém abriu a informação e alterou, certo? Então, o hash não vai bater. Então, entenda o hash como sendo um lacre, tá? Eu falei isso porque realmente ele acabou falando na questão.
Algumas pessoas já responderam aí, disseram, letra D. Ó, quando ele fala aqui, ó, vamos para a questão agora. Tudinho para explicar isso. Na verdade, hash é o resultado de um algoritmo, certo, Manu? Ele aplica um algoritmo naquela informação, certo? Vai gerar um resultado. Esse resultado é chamado de hash. Quando a informação chega do outro lado, no destino, ele aplica novamente aquele algoritmo e tem que achar aquele mesmo hash, certo? Ele tem que achar aquele mesmo hash. Se houver qualquer mudança na informação, o algoritmo aplicado ali não vai ser o resultado não vai ser o mesmo, consequentemente, ele vai dizer que a informação foi violada, tá? Vamos lá, galera. Instituto OCP 2019, o que ele diz? Uma assinatura digital permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação, certo? No caso da integridade, seria mais através do hash, concordam? Ou seja, que ela foi realmente gerada por quem diz ter feito isso e que ela não foi alterada. Sobre assinaturas digitais, assinar a alternativa correta. A verificação de uma assinatura digital é feita com o uso da chave privada. É a chave privada, então, que deve ser compartilhada com o destinatário. Pessoal, você vai compartilhar a sua chave privada com o destinatário? Não, né? E se você olhar lá no esqueminha, eu usei o que para assinatura digital? Eu usei a chave pública de Alice e não a chave privada, tá? Então A tá errado. B. A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave pública utilizada. Não, né? A assinatura digital é um processo. A chave pública não já está dizendo, é pública. Eu tenho que dar mesmo. Apenas o dono conhece a chave privada, certo? Letra C. Se o texto foi codificado com a chave privada, somente a própria chave privada pode decodificá-lo. Na verdade, o texto ele vai ser usado para codificar com a chave pública, né? Somente a privada vai ser usada para decodificar. Então tá falso também, ó, falsa letra B, falsa letra D. O dono, desculpa, falsa letra C e falsa letra B. E A. O dono da mensagem conhece a chave privada. O dono conhece a chave privada. Beleza. Se essa chave foi usada para codificar a informação, então apenas o dono da mensagem poderia ter feito isso. Então, o dono da mensagem conhece a chave privada. Se essa chave foi usada para codificar a informação, então apenas o dono da mensagem poderia ter feito isso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ó? Letra D é a resposta correta. Se Alice usou a chave privada dela, tá vendo? Se Alice usou a chave privada dela para codificar, isso quer dizer que só pode ter sido Alice quem gerou. Ou seja, quando eu adicionar a minha chave pública nessa mensagem, Alice, eu vou obter a confirmação de que realmente foi a Alice quem gerou a informação. Beleza, Adele, perfeito. A galera já tinha colocado, inclusive, aí. Letra D é a resposta correta. Veja que não é uma questão tão fácil, tá? Então, nós vamos aqui encontrar questões mais fáceis e algumas um pouquinho mais difíceis, certo? A letra L colocou um hash que possui um tamanho fixo e reduzido, pode ser utilizado para obter informação original novamente. Não, ele não pode ser usado para obter informação original novamente. O hash ele vai ser usado para confirmar ou garantir que não houve alteração na informação. Então, o E também está falso, tá? É feito com o uso da chave pública. Isso. É feito com o uso da chave pública. É certo sim, Thalita. Perfeito.
Nona, Instituto OCP 2019, em um sistema operacional Linux. Linux está aí no edital de vocês. Linux está no edital de vocês. O que é que ele diz? Ó, Ubuntu. Operacional, né? Linux Ubuntu. Dada a estrutura de diretórios padrão dos sistemas, os arquivos pessoais dos usuários, documentos, imagens, vídeos, ficam em qual diretório? Meu povo, todo mundo sabe, né, que vai cair Linux. Isso aí não é nenhuma novidade para vocês. E quando a gente fala em Linux, algumas pastinhas, vocês precisam conhecer a estrutura de diretórios do Linux, certo? Vocês precisam conhecer como é que o Linux ele acaba se organizando, certo? Vou mostrar aqui, vou jogar aqui para vocês, ó, uma aula minha. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, estrutura de diretórios do Linux, tá? Então, da mesma forma que o Windows ele tem uma estrutura de diretórios, assim, ó, por exemplo, lá no Windows você tem unidade C dois pontos, contra barra, aí você tem a pasta, você vai ter algumas pastas aqui, você vai ter a pasta arquivos de programas, você vai ter a pasta Windows, você vai ter a pasta temp, né? Cada uma dessas pastas é o arquivo de programas. Guarda o quê? Todos os programas instalados no seu computador, tá? O Windows, a instalação do seu sistema, né? E tudo começa onde? Aqui, ó. Essa é a raiz do Windows. No Linux você também tem isso. Só que a raiz do Windows, a raiz do Linux é o quê? É o diretório barra. É o diretório raiz, tá? Então é a pasta principal do Linux. Então veja que o Linux ele tem diversas pastas. Por exemplo, a pasta bin. A pasta bin, né? Arquivos binários de comandos essenciais do sistema. Boot, arquivo de inicialização. Dev, dispositivo do sistema. etc, arquivo de configuração. Então, cada uma dessas vocês têm que saber. O que ele pede na questão? Ele está pedindo, ó, a pasta, né? O diretório que é usado para guardar os arquivos pessoais dos usuários. Então, ó, vejam que na minha barra home aqui, ó, barra home, eu tenho, ó, diretório local dos usuários, certo? Então, a resposta aqui, letra A, barra home. Professor, eu preciso saber dessas pastinhas? Precisa. Professor, o senhor pode passar esse mapa de Linux? Posso passar esse mapa de Linux para você também. Tá bom? Eu passo no grupo. Ok? Chegamos à 9ª questão. Vamos para a 10ª questão. Vamos para a 10ª questão de hoje. Vamos para a 10ª questão de hoje. Instituto OCP, ano de 2020, Prefeitura de Betim, em Minas Gerais, para técnico em informática. Tá? O que ele diz aí? Ó? Apesar de ser para técnico em informática, não é uma questão difícil. Não é uma questão difícil. O que ele falou, então? Entre as ferramentas de segurança, o Windows 10 permite que sejam definidos controles de proteção para a família, incluindo o acesso a sites, limites de tempo de acesso e aplicativo de acesso e quais aplicativos e jogos podem ser visualizados ou comprados. Trata-se de qual recurso? Trata-se de qual recurso? O que é que vocês acham? Mano, usa na vida real, né? Controle dos pais, certo? Então, você vem aqui, ó, nas configurações do Windows,
nas configurações do Windows, você pode digitar aqui, controle, opções da família. Aqui dentro de opções da família, você vai ter aqui o controle dos pais, tá vendo? Você protege os seus filhos online, você define bons hábitos, você controla a vida digital do seu filho, tá? Então, você pode clicar aqui e exibir essas configurações para que você possa estar alterando, para que você possa estar ajustando isso aí com relação aos seus filhos. Então, é um recurso que ele pode estar sendo utilizado, né, nas configurações da família, tá? Você clica aqui, ele vai abrir o navegador, né? A conta da Microsoft, você tem que entrar na conta da Microsoft, bem, tem um monte de... Ele vai explicar bem direitinho aqui, cria um grupo de família, você pode definir limites de tempo de tela, bloquear um conteúdo inadequado, você vai proteger a localização, ele não vai deixar mostrar em que localização, relatório de atividades, ele vai dizer quanto tempo seu filho passou jogando, em tal aplicativo, né? Então tem um monte de recurso aqui, tá? Então a resposta correta para essa questão seria aqui o controle dos pais, tá bom? Controle dos pais. A gente tem que ter, hoje em dia, né, galera, a gente tem que estar cada vez mais atentos, né, a essas coisas online, esse mundo online, até porque as crianças de hoje só querem saber disso. Eu acho interessante que a criança ela chega aos 10 anos de idade sem ter levado uma topada, tá? Não sei como é que isso é possível, né? Quando eu cheguei aos 10 anos de idade, eu acho que eu só tinha metade do dedo do pé, tá? E um menino, hoje em dia, ele chega aos 10 anos sem nunca ter levado uma topada, né? Sem ter arrancado aquele chamboque, né? Então, é porque é tudo no PlayStation. Tudo Nutella, esse menino de hoje. Então, tem que controlar esse mundo, porque esse mundo, ele é um mundo muito perverso, certo? Se você não cuidar, seu filho pode cair aí em grandes armadilhas, tá bom? Fiquem atentos e atentas, né, pais e mães. Vamos para a 11ª questão, Instituto AuCP 2020, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, o que ele diz, para técnico em informática. Considerando o LibreOffice Calc, versão 6 em português, analise a fórmula a seguir, esta alternativa que representa o valor correto após a sua execução. Aqui, ele deu isso aqui, né, essa fórmula, ele quer saber o valor. Galera, antes disso, no Excel, tem uma coisa lá chamada de prioridade. Prioridade. Certo? No Excel, quando você se depara com uma fórmula, primeiro você resolve o que estiver entre parênteses. Depois, você faz o quê? Potenciação e radiciação. Depois, você faz multiplicações e divisões. E, por último, é que você faz somas e subtrações. Tá bom? Então, super simples aqui, super simples. Quando você pega uma questão como essa, você vai primeiro resolver o quê? Você vai primeiro resolver a potência. 10 elevado à primeira vai dar quanto? Vai dar 10 menos 2 vezes 3. Agora eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então vai ficar igual a 10 menos 2 vezes 3, 6. 10 menos 6 vai dar quanto? Vai dar 4. Resposta, letra C. Super fácil, basta você aplicar a regra das prioridades na execução de fórmulas no Excel, tá bom? Pois é, né? Bugou. Cada um. Não, eu de vez em quando tenho que. A minha filha pediu presente de aniversário, negócio aí. Buco Monogiro.
sei lá, morfologia. Um negócio assim, um negócio de anime. Eu não sei nem que danado é isso. Eu vou ter que vasculhar. Bom, Instituto ACP 2020, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, técnico em informática, o que ele diz? Ó, considerando o LibreOffice Writer, versão 6 em português, para realizar a verificação ortográfica, basta pressionar que tecla? F3, F4, F6, F7 ou F8? Galera, se você vier aqui no Writer, vou abrir, já está aberto aqui para vocês, ó. Já está aberto aqui, então vocês já podem facilmente observar que eu posso aplicar aqui, ó, o F, ó, F7, né? F7, ortografia, você vê aqui, ó, ferramentas, ortografia e gramática, né? Ele já me dá aqui em cima, inclusive, o atalhozinho, que é o, ó, ferramentas, ortografia, ele já me diz aqui que é o F7, certo? Então, questãozinha de atalho, resposta, letra D de dado, é a resposta correta da 12ª questão. Vamos para a 13ª. Instituto ACP 2020, Prefeitura de Betim, considerando o Excel 2010, versão português, existem operadores aritméticos de comparação, de concatenação, de texto e de referência. Assinale a alternativa que representa um operador de concatenação de texto. Pessoal, quando a gente fala em operador de concatenação, o que é concatenar? Concatenar significa juntar. Certo? Então, se eu entrar aqui no Excel, por exemplo, eu entrei numa planilha minha aqui, que eu estava trabalhando hoje. Deixa eu entrar aqui nela. Pronto. Uma planilha qualquer que eu estava trabalhando nela hoje. Aí, ó, eu tenho aqui umas informações. Aí eu quero colocar aqui, ó, igual. Vou pegar aqui duas células. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Igual a essa aqui. E comercial. Essa aqui. O que ele vai fazer? Ele vai somar, professor? Não. Ele junta, certo? 56480, certo? Então, veja que essas duas células, elas foram unidas, tá? Da mesma forma, ele faz com o texto também, ó. Igual a essa aqui e comercial, essa aqui. Ele juntou, tá? Ele juntou as duas células. Uma coisa que você tem que lembrar é que você pode fazer assim ou você pode usar a função concatenar. Concatenar essa célula aqui, ponto e vírgula, essa célula aqui, certo? Ele vai, ó, funcionar. Tá bom? Professor, eu poderia fazer assim, concatenar de C13 até C15, certo? Porque 2 pontos significa até. E ponto e vírgula significa o quê? E. Posso? Olha só. Para poder. Igual a concatenar C10 até C20. C10 até... Tá bom, C20. Ele deu errado, tá vendo? Que ele não juntou. Ele dá errado. Ele não fez corretamente, tá? Se você quiser juntar uma... É interessante que ele nem deu erro. Dependendo da versão do Office, ele dá erro, tá? Porque você tem que obrigatoriamente colocar C10, ponto e vírgula, C11, ponto e vírgula, C12, ponto e vírgula, C13, e por aí vai. Aí ele sai juntando, certo? Então, o operador que é usado aqui para concatenar é o
I comercial. É o I comercial. Certo? Vamos embora? Vamos para a 14ª questão de hoje. Instituto OCP 2020, Prefeitura de Betim, considerando o Word 2010, versão portuguesa, assinala alternativa que apresenta uma opção de quebra de seção disponível na guia layout da página. Então, se você abrir o Word, vem aqui na opção layout da página, você tem quebra. Dentro de quebra, você tem quebra de página, e você tem quebra de seção. Dentro de quebra de seção, você tem próxima página, contínuo, página par e página ímpar. Então, a opção aqui, ó, seria o quê? Contínuo. Contínuo é uma das opções de quebra de página, de quebra de seção, perdão. Tá? Resposta, letra A. Tá de boa, galera? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos para a 15ª, ó. Instituto OCP 2020, Prefeitura de Betim, ainda. Considerando o navegador Edge, versão 44, em português, para duplicar a aba de navegação atual, basta utilizar que tecla de atalho. Então, se eu quero duplicar a aba, eu uso que atalho? Vejam que é duplicar, certo? Duplicar, não é criar uma nova aba. Então, se eu estiver navegando e desejar duplicar uma aba, no caso, dentro do Edge, né? Deixa eu abrir o Edge aqui, ó. Abrir o Edge. Ó. Vejam, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, duplicar, ele já me dá, ó. Ctrl Shift K. Professor, Ctrl Shift K é porque, assim, esse é um novo Edge. No primeiro Edge era Ctrl K somente. Aí eles colocaram agora Ctrl Shift K, tá? Eu vou ajustar aqui. Eu vou colocar aqui. Nessa versão aqui, que é a 44, era Ctrl K. Agora, se você vai ver em que versão ele está, ó. Eita, né? Aqui não. Sobre o Edge. Ele está na versão 89 já, tá? Ele está na versão 89. Ele está falando aqui da versão 44. Já tem um monte de versão na frente, tá? Então, isso aqui, na versão 89, ele já é o Ctrl mais Shift mais K, certo? A resposta aqui vai ser letra A, mas é importante você saber que esse atalho mudou. Aqui, ó, Lígia. Foi que eu, Karina Lígia, né? Foi que eu mostrei, ó, que no Edge, eu cliquei com o botão direito aqui, ó, ele já apareceu, ó, duplicar guia, Ctrl Shift K, Ctrl Shift K. Veja que na questão ele pede qual é o atalho que eu uso para duplicar. Professor, Ctrl Shift K não tem porque ele atualmente está na versão 89. Então, na versão 89, ele mudou o atalho para Ctrl Shift K. Nessa versão 44, era só Ctrl K, tá? Para duplicar. Eu só estou dizendo que a resposta é a letra A, porém, hoje, se ele fosse pedir uma questão hoje, seria Ctrl Shift K. Décima sexta, Instituto OCP 2020, Prefeitura de Betim. A prova é 2020. Né? 2020. Mas eles pegaram uma versão um pouquinho mais antiga aí.
Instituto OCP 2020, Prefeitura de Betim ainda, considerando o navegador Google Chrome, versão 79. Então veja que ele aqui já pulou da 44 para 79, certo? Então, eles sabiam que a versão 79 já existia, certo? Eles fizeram mesmo de sacanagem. Em português, em um sistema operacional Windows ou Linux, o que faz a tecla Ctrl+Shift+Del? Ctrl+Shift+Del. Galera, ó, quando você dá um Ctrl+Shift+Del no Google Chrome, deixa eu abrir aqui o Google Chrome para vocês. Aqui o Google Chrome, se eu der um Ctrl+Shift+Del, ele vai abrir essa tecla aqui, ó, em que eu vou poder, nessa questão, limpar os dados de navegação. Vejam que eu posso, então, limpar os dados de navegação. Então, quando eu dou um Ctrl+Shift+Del, professor, funciona no Edge? Funciona. Funciona no Firefox? Também funciona. Certo? Ele vai abrir as opções de limpar os dados de navegação. Então, se você está navegando, né? Está navegando, você entrou aqui, quer limpar rapidamente, Ctrl+Shift+Del, limpar dados aqui, ó, ele limpa tudo, certo? Vejam que ele tem aqui, ó, o meu histórico tem 10 mil itens, meu histórico de navegação, eu tenho 592 arquivos no histórico de downloads, eu tenho 1.143 cookies, certo? Eu tenho 200 MB de imagem armazenada em cache, eu tenho 1.143 cookies, né? 40 senhas, certo? Preenchimento automático, configuração de site, dado de aplicativo. Ó, vou até dar uma limpada aqui, menos as senhas, né? Galera, vocês estão me ouvindo agora? Oi? Show, vamos Sim. embora. Oi, tudo normal. Eu acho que eu fui limpar, ele me derrubou da conexão, tá? Que nem fechou o Google. Derruba tudo. Então, resposta, letra E, é a resposta correta da 16ª. Vamos para a 17ª questão de hoje. Instituto OCP 2020. Considerando o sistema operacional Windows 10, versão português, em sua configuração padrão, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone lixeira, lá do Windows 10, disponível na área de trabalho, será aberto um menu. Entre as opções disponíveis, contém o quê? Galera, se você vier aqui, ó, para a sua área de trabalho, tem aqui a sua lixeira, ó, tá aqui a sua lixeira, tá vendo? Se eu clicar com o botão direito aqui, eu vou ter algumas opções, na verdade, dentre elas, ó, criar atalho, compactar, enviar para, localizar e compartilhar, certo? Então, se eu clicar com o botão direito da minha lixeira, vejam que eu tenho aqui, ó,
abrir, esvaziar, fixar, criar atalho, renomear e propriedades da minha lixeira. Qual seria a resposta correta para essa 17ª questão? Letra A, criar um atalho para minha lixeira, certo? Para minha não, da minha lixeira. Então, 17, letra A. Vamos para a 18ª. 18ª. Considerando o navegador de internet Google Chrome, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e esta alternativa que apresenta a sequência correta. Sobre o Google Chrome, né? Pode ser instalado no sistema operacional o Windows 7? O Google Chrome pode ser instalado no Windows 7? Pode. Certo? Ele pode ser instalado no Ubuntu? Pode. Ele pode ser instalado em um sistema operacional Android? Pode. Ele pode ser instalado no iOS, que é da Apple? Pode. Resposta letra E de helicóptero. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Tudo pode. Vamos embora? Vamos para a 19ª. Instituto AOCP 2018 e ITEP do Rio Grande do Norte, né? Perito criminal, no caso aqui para cargo de agente técnico forense, é que ele diz, ó, considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Writer, versão 5, instalação padrão em português, a opção do menu com esse ícone aqui, certo? O que ele faz? A opção de menu com esse ícone, o que faz, galera? Viajaram aí? Deixa eu abrir aqui o Writer. Esse ícone aqui, ó, alternar, né? Ele vai mostrar, né? Alternar marcas de formatação. Veja que ele exibe, vou dar um zoom aqui no meu texto, ó. Quando eu clico, ó, ele exibe, vou dar uma tabulação, tá vendo? Ele exibe ou oculta os caracteres não imprimíveis. Esses caracteres que estão aparecendo aí na tela, eles são não imprimíveis. A resposta aqui seria a letra C. Ele vai mostrar os caracteres não imprimíveis no texto, tá? Então, por exemplo, quando eu dou um espaço aqui, ó, nesse meu documento, eu dou um espaço, cada espaço que eu estou dando, ele bota um pontinho. Tabulação, ele bota uma seta. Dei Enter, ele bota a marca de parágrafo, tá? Vamos embora. 20ª ITEP do Rio Grande do Norte, 2018, Instituto AOCP. Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel 2013, assinala a alternativa que apresenta o caminho de passos que pode ser feito para criar um gráfico de bolhas. Qual é o caminho que a gente pode estar utilizando aí no Excel para criar um gráfico de bolhas? Ó, se você vier aqui no Excel, veja que é o Excel 2013, tá? Veja que você vier aqui no Excel. Opa, aqui o Excel. Vou pegar aqui uns valores aqui qualquer. Vou vir aqui em inserir gráficos, certo? Inserir gráficos. Eu tenho aqui todos os gráficos. No caso do gráfico de bolhas, dessa minha versão, ela está dentro de dispersão, tá? Ele está dentro de dispersão. Então, dentro de dispersão, eu tenho bolhas, bolha e bolha 3D, tá vendo? No caso da questão, esse meu Office é um Office mais moderno, mais novo, tá? No caso da questão aqui, seria na guia inserir, vai lá em gráficos, clica em outros gráficos e depois clica em bolhas, tá?
para essa questão aqui do Office 2013, certo? Tá vendo? Inclusive ele colocou quase todo, ó, em outros, novos gráficos, outros gráficos, em gráficos, tá? Resposta, letra A. Outros gráficos e depois você clica em bolhas. Vamos embora, né? Vamos para a 21ª questão de hoje. 21ª questão de hoje. O que ele diz aqui, ó? A 19, Ana Cleide quer saber a 19. Letra C. Isso. 19, letra C. 21ª, pessoal, é mais uma do ITEP, do Rio Grande do Norte, que ele fala, ó, a sistema alternativa que não apresenta um ambiente da área de trabalho, ou seja, uma interface gráfica, ou ambiente X, no Linux. Pessoal, deixa eu mostrar aquele slide lá, aquele meu mapa mental. É nesse? Não é nesse não. Não é nesse gráfico não. Deixa eu mostrar aqui. Droga. É porque eu fui limpar tudo aí, né? Ele limpou mesmo. Deixa eu pegar aqui um gráfico. Pronto, esse aqui, ó. Na minha aula, eu falo, tem uma das coisas que eu falo quando eu vou falar de Linux é que o Linux ele possui um ambiente gráfico, ó, ele possui dois ambientes, um ambiente gráfico e um ambiente terminal. Ele possui um ambiente gráfico e ele possui um ambiente terminal. O ambiente gráfico é esse ambiente que a gente acaba mexendo aqui com mouse, com pastinha, com cores. Ambiente terminal é mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Tela preta. Quero ver o que é que tem dentro dessa pasta. Eu dou um dir, ele mostra. Quero entrar na pasta documentos. Eu boto CD, documentos, entro na pasta documentos. Quero ver o que é que tem dentro da pasta documentos. Quero ver tudo. dir/s. Ó, tá vendo? Então, isso é um ambiente terminal. Esse aqui é um ambiente terminal. É um ambiente sem interface gráfica. Então, Ctrl+C, ele vai parar aqui. Ele vai parar. Pronto. Então, o Linux ele vai ter esses dois ambientes. Ele vai ter um ambiente terminal e ele vai ter um ambiente gráfico. Certo? Quando a gente fala em ambiente gráfico, os principais ambientes gráficos do Linux são esses dois aqui, ó. O GNOME e o KDE. Certo? São os dois principais ambientes gráficos do Linux. O Linux ele é diferente do Windows nesse sentido. Então, se você tem o Windows 7, por exemplo, se você usa o Windows 10, todo mundo que usa o Windows 10 usa a mesma interface gráfica. No Linux, você pode escolher qual interface gráfica que você vai utilizar. Certo? É bem diferente esse conceito, tá? Você, na verdade, você vai estar utilizando o mesmo kernel, o mesmo núcleo do sistema operacional, mas o ambiente gráfico fica à sua disposição. Você que vai escolher qual é o que você vai utilizar. Durante muito tempo, e já faz muitos anos, esses dois são os mais usados, o GNOME e o KDE. Mas fora esse, você tem o Cinnamon Desktop, o Mate, XFCE, o Debian, o Unity, o Unity que é um padrão do Ubuntu, tá? Porque já vem no Ubuntu. Ah, professor, quer dizer que esse Unity vem no Ubuntu, mas eu posso instalar o KDE? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, a questão aqui, ó, ela falou justamente sobre isso, ó. O KDE o GNOME XFCE Unity também. O Extreme não. O
O Extreme não é um ambiente gráfico do Linux. Resposta, letra E, de helicóptero, é a resposta correta. Tá? Vamos embora. 22ª questão, Instituto ACP 2018, ITEP do Rio Grande do Norte. O que ele diz? Ó? Arquivos com a extensão GZ são relacionados aqui. Ó, galera, quem nunca ouviu falar nisso, GZ, da mesma forma que vocês conhecem os arquivos zip, RAR e 7Z, que é arquivos o que? Compactados, né? Arquivos compactados. O GZ é um arquivo compactado muito usado aonde? No Linux, certo? No Linux. Então, 21, letra E. Gardênia, 22 também, letra E. Arquivos compactados, tá? Não é isso? 21, letra E também, não é isso? Só para confirmar. É isso. 21, letra E. 22 também, letra E. GZ é um arquivo compactado. 23ª, Instituto ACP 2018, perdão, ITEP do Rio Grande do Norte, ITEP do Rio Grande do Norte, mais um para técnico forense. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Ele fala aqui, ó, DVD, disquete e pendrive. Também é chamado de disco flexível. Quem é chamado de disco flexível? Disquete. Utiliza a porta USB. O pendrive utiliza a porta USB. Pode ser gravado apenas uma vez em algumas versões. É o DVD, né? O DVD. Utiliza a memória flash. Quem é que utiliza a memória flash? O pendrive. E é um dispositivo de armazenamento óptico. Se é óptico, é o DVD-1. Então, 231, 231, 31. Resposta, letra A de amor, é a resposta correta. Tá? Foi tranquilo, não foi? Adele. Vamos lá. Vamos embora. 24ª, Instituto ACP, ITEP do Rio Grande do Norte. Então, 24ª, Instituto AOCP, ITEP do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta extensões de arquivos de áudio. Galera, letra O, áudio. A gente fala em arquivos. Na verdade, assim, deixa eu dar uma revisão. Dá tempo ainda falar só, resolver essa questão e dar essa revisão aqui. Quando a gente fala em extensões de arquivos, a gente tem que lembrar de documentos, arquivos de imagens, vídeos, áudio, né? E arquivos o quê? Compactados. Compactados. Compactados a gente acabou de falar aqui, ó. O zip, o RAR, o 7Z, o GZ, usado no Linux. De áudio, nós temos o MP3, nós temos o Wave, nós temos o MIDI, né? O que mais? Alguém lembra? Extensão de áudio. Alguém lembra mais aí alguma extensão de áudio?
Tem o próprio MP2, tem o WMA, certo? Tem o AC3, o Wave eu já coloquei, né? OGG, AAC, AAC, OGG, são todos exemplos de áudio, tá? De vídeo. De vídeo, nós temos alguns aí também. Vou botar de outra cor aqui. Vou colocar aqui de azul. Vídeo, nós temos quem? AVI, muito usado. MP4, Move, certo? Nós temos MPEG. Nós temos MPEG. O que mais? Nós temos o VOB. Nós temos o RMVB. Então, tudo isso são extensões de áudio. Tudo isso aí. Nós temos o WMV, que é do Windows Media. Windows Media, né? Vídeo, né? As extensões de áudio. Desculpa, de vídeo. De imagens. Deixa eu puxar para cá. Vou botar com outra cor agora. De imagens, eu tenho quem? Eu tenho o JPG, BMP, JPEG, né? JPEG. Nós temos o TIFF. Nós temos o PNG. Nós temos o GIF, né? PSD, CDR, que é do CorelDRAW, PSD, que é do Photoshop, por aí vai, tem um monte. Quando a gente fala em documentos, eu já falei para vocês, né? Do Word, do Excel, do Word, do Excel, do PowerPoint, né? Que é o DocX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPSX. Professor, qual a diferença do PPT para o PPS? O PPT, ele abre um PowerPoint no modo edição. O PPS, ele já abre no modo apresentação. Você não precisa apertar o F5, tá? Aí nós temos o ODT, ODS e o ODP. Nós já vimos isso no começo da aula. As três extensões do Writer. Nós temos aqui ainda o PDF, nós temos o TXT, nós temos o RTF, são alguns exemplos de documentos que são bem conhecidos, certo? Beleza? Então, na questão aqui, ó, ele pediu justamente, para a gente fechar agora, na 24, assinale a alternativa que apresenta extensões de arquivos de áudio. Ó, galera, de áudio. Aqui, ó, eu já mato. DOC não é áudio. XLS não é áudio. Né? JPG não é áudio. AVI não é áudio. MP4 é vídeo. PPT não é. Aqui, ó, letra. Qual vai ser a letra aqui, galera? Letra E, né? OGG, então, 24ª questão. Letra E, ó, OGG e WMA. Resposta, letra A, tá? E aqui, para a gente fechar o de hoje com 25 questões, Instituto AuCP 2018, ITEP do Rio Grande do Norte, prova para perito criminal. Qual é uma das finalidades da função navegação privativa ou navegação anônima no Firefox? Tornar a navegação anônima na internet, ou seja, a internet não vai saber que você está navegando nela. Ocultar do provedor de internet, ou seja, o provedor não vai saber qual é o site que você está navegando. Ocultar do provedor da internet informações sobre sites visitados. Não salvar o histórico de navegação. Opa, ele não salva o histórico de navegação. Não salvar o downloads, ele salva o downloads. Utilizar um proxy anônimo na navegação? Não. O que é proxy, professor? Proxy é um filtro de conteúdo.
que é muito usado nas empresas. Então, por exemplo, você vai acessar um site na empresa e aparece lá, acesso negado. Por que apareceu acesso negado? Porque o proxy não deixou que você acessasse aquele determinado site. Tá? Então, resposta aqui, letra C. Ok, meu povo? Valeu. Galera, quem gostou aí, pode dar um print na aula, marcar ausente concursos, que a gente agradece demais a vocês, se vocês puderem fazer isso. Beleza? Outra coisa, amanhã, aula de raciocínio lógico com o professor Jetson Carlos, tá? E na quarta-feira, aula com o professor Yuri. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Adele. Obrigado, Ana Cleide. Obrigado a todos vocês, tá? Uma boa noite. Vamos em paz. Fiquem com Deus. O Senhor vos acompanhe. Fui!